Esse vídeo possui relatos de violência e abuso infantil graves. Se você possui sensibilidade em relação a este assunto, o clube recomenda que você não assista. Esperamos te encontrar por aqui na nossa próxima sessão. Gabriel Fernandes tinha apenas 8 anos quando foi brutalmente assassinado pela sua mãe, a Pearl Fernandes, e o seu padrasto, Isauro Aguirre. A morte do Gabriel trouxe aos holofotes um sistema falho e omisso que perdura até os dias de hoje no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Mia Moza. A regra 2 tá em dia? Você tá seguindo a gente onde quer que a gente esteja? Se você não está seguindo no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita, quer dizer que essa regra aí não está tão bem seguida. Dá uma olhadinha lá. No mais, é só se inscrever, se você não tá inscrito, compartilhar com um amigo e dar seu like. Mais uma sessão está para começar. E a felicidade tá acabando por aqui. Gabriel Fernandes nasceu no dia 20 de fevereiro de 2005, filho de Arnold Contreras e Pearl Fernandes. A gravidez nunca foi desejada por ela e a família chegou a incentivar que ela fizesse um aborto. Isso porque o casal já tinha 2 filhos, Ezequiel e Virginia, e essas 2 crianças já sofriam negligência dos pais. Pouco se sabe do Arnold porque ele não era um pai muito presente, mas ele e a Pearl acabaram se separando durante a gravidez do Gabriel. E também se sabe que em algum momento ele foi preso. Só que a gente não sabe posicionar na linha do tempo se ele foi preso antes ou depois do fim do relacionamento. A Pearl, mesmo a contragosto, seguiu com a gravidez por conta de um pedido do tio, que desejava ficar com o bebê, Michael Lemos Carranza. Ele queria o bebê para que ele fosse filho dele e do esposo, o David Martinez. E assim foi feito. O Michael e o David pegaram o Gabriel lá no hospital quando ele tinha apenas 3 dias de vida. E eles foram pegar o bebê porque a Pearl dizia que estava indo embora do hospital, deixando o Gabriel para trás, porque o choro dele já estava irritando ela. O Gabriel era bem cuidado e muito amado pelos seus pais, o David e o Michael. Em todas as fotos ele estava sempre sorrindo e parecia ser muito apegado a eles. O Gabriel continuou com o casal até quase seus 4 anos de idade. Isso porque em 2009, o avô materno do Gabriel decidiu que não era uma boa ideia o neto ser cuidado por um casal homoafetivo. O medo do avô do Gabriel é que o neto fosse se tornar gay por ter sido criado por um casal homossexual. Isso porque essa criança de menos de 4 anos dizia que amava os pais. Nessa época, os irmãos do Gabriel moravam com os avós, que cuidaram deles a maior parte da vida. Em 2011, a Pearl e o namorado dela, o Isauro, que trabalhava como segurança no asilo, decidiram que iam levar os filhos mais velhos da Pearl para morar com eles. E aí, no segundo semestre de 2012, quando o Gabriel tinha 7 anos, eles também levaram o menino. A Pearl mentiu para os pais dela dizendo que ela só ia levar o Gabriel para um churrasco. Só que ela nunca mais devolveu o menino. Tem uma teoria criada de que ela só queria os filhos por conta do auxílio que ela receberia por cada um deles. O auxílio girava em torno de R$600. Auxílio emergencial! Para de rir. O auxílio girava em torno de $600, que é muito dinheiro. E com a chegada do Gabriel, o auxílio iria para $724. Desde o início, os familiares da Pearl ficaram preocupados com a situação, porque eles sabiam que provavelmente a Pearl estava negligenciando os filhos. Era muito provável. A Pearl, quando era criança, ela acreditava que a mãe não a amava e era por isso que ela era tão ríspida com ela. E isso motivou a menina a fugir com 11 anos de casa. Ela começou a fazer uso de álcool com 9 anos de idade. E aos 11 anos, ela foi vítima de um estupro coletivo que durou 2 dias. E aos 12 anos, ela já havia feito uso de metanfetamina e cocaína. No decorrer da vida, a Pearl teve vários diagnósticos, como depressão, incapacidade de desenvolvimento, possível transtorno de personalidade, possível estresse pós-traumático, anormalidade no lobo frontal direito e transtorno alimentar. E é óbvio que toda essa carga afetou todos os outros relacionamentos que ela teve, inclusive com os filhos. Quando ela começou a se relacionar com Isauro, a família dela acreditou que essa seria uma saída para ela. Ele tinha um emprego, cuidava dela, ele parecia ser uma boa pessoa, mas aos poucos a família começou a perceber que eles tinham um relacionamento tóxico, uma relação extremamente abusiva. Quando eles brigavam, a Pearl batia no Isauro na frente de todo mundo. Quando o Gabriel foi morar com a mãe, ele estava muito feliz, porque ele acreditava que ele podia fazer com que a Pearl o amasse, e ele estava se esforçando muito para que isso acontecesse. Ele fazia de tudo para agradar a mãe. Ele era um ótimo aluno, ele chegou até a ganhar um prêmio na escola, ele era sociável, dócil e cheio de amigos. Mas depois que o Gabriel foi morar com a mãe, isso não durou muito tempo. Um dia, o Gabriel perguntou para a professora dele
a Jennifer Garcia, se era comum as mães baterem nos filhos com a parte do ferro, da fivela do cinto, até que eles sangrassem. A professora, que ficou extremamente assustada com a situação, porque ela sabia que era um alerta, ela ligou para um órgão responsável e fez uma denúncia. E o caso caiu nas mãos de Stephanie Rodrigues, uma assistente social novata e sem experiência, que estava trabalhando na emergência do Departamento de Serviço à Criança e à Família, da cidade de Palmdale, em Antelope Valley, Califórnia. Um dia, o Gabriel vai para a escola e ele tá com a cabeça raspada e cheia de machucados. E aí, a professora liga novamente para assistente social e faz outra denúncia. Na terceira vez, o Gabriel tinha levado um tiro de uma pistola de ar comprimido e ele estava muito ferido. A princípio, ele disse para a professora que ele tinha sido atingido por uma criança mais velha, mas ela sabia que não era verdade. O Gabriel tinha faltado aula por cerca de 2 semanas e ela reparou que as feridas estavam começando a cicatrizar. O Gabriel relatou para a professora que toda vez que a moça, assistente social, aparecia na casa dele, as coisas pioravam. E assim, após a aula, a Jennifer ligou mais uma vez para a assistente. E ela nunca retornou a ligação da professora. O Gabriel foi para a escola pela última vez no dia 7 de maio de 2013. E depois disso, a Jennifer, a professora, ela descobriu que o Gabriel estava internado e que ele tinha falecido. Só que não foi só a professora que entrou em contato com as autoridades para tentar ajudar o Gabriel. Os avós e os tios do Gabriel fizeram várias denúncias, tanto para o Departamento de Serviços Sociais quanto pro xerife. E além deles, outras pessoas que viram o estado do Gabriel também denunciaram. Toda a oportunidade que ele tinha de pedir ajuda, o Gabriel pedia. Ele sempre tentava mostrar discretamente os ferimentos e ele chorava dizendo que não queria voltar para casa. Durante os 8 meses que ele morou com a mãe, ele foi torturado de tantas formas e fizeram um mal tão indescritível com essa criança que ele não sobreviveu. No dia 22 de maio de 2013, ele foi espancado pelo Isauro, que lhe deu mais de 10 socos. Segundo o promotor do caso, existem evidências de que o padrasto chamava o Gabriel de gay como ofensa, enquanto ele o espancava até a morte, como se aquilo fosse uma surra pro Gabriel virar homem. Quando a Pearl e o Isauro viram que o Gabriel não respirava mais, eles ficaram apavorados e chamaram a emergência. Porém, eles tinham pedido pro filho mais velho, o Ezequiel, pra ele mentir, dizendo que ele tava brincando de lutinha com o Gabriel, e aí a coisa desandou e de repente o Gabriel parou de respirar. Enquanto o resgate estava a caminho, eles obrigaram as crianças a limpar o sangue. Os paramédicos, na ligação, orientaram o Isauro a fazer massagem cardíaca no menino até que eles chegassem, o que nunca aconteceu. Quando o resgate chegou, eles perceberam de cara que tinha muita coisa errada ali, mas eles precisavam salvar o Gabriel. Então eles pegaram o menino e foram direto pro hospital. Nem a Pearl, nem o Isauro fizeram qualquer esforço para ir na ambulância com a criança. E os paramédicos lembram do Isauro ficar falando várias vezes que o Gabriel era gay, como se isso justificasse alguma coisa, como se justificasse a pessoa responsável por aquilo, ou seja lá, o que motivou aquilo, ou o que tinha feito aquilo com aquele garoto. Se ele falasse que era gay, era como se isso justificasse o que tinha sido feito. Só que em momento nenhum ele admitiu que ele tinha feito alguma coisa. Ele só ficava dizendo que ele era gay, o Gabriel. E apesar de todos os esforços, o Gabriel teve uma morte encefálica e foi retirado do suporte de vida do Hospital Infantil de Los Angeles em 24 de maio de 2013, 2 dias depois do ocorrido. A autópsia oficial declarou que a causa da morte tinha sido traumatismo contuso misturado com desnutrição e negligência. Quando os peritos entraram na casa, eles conseguiram encontrar mais de 60 locais que tinham respingos de sangue do Gabriel. E o que eles foram descobrindo ia ficando cada vez mais assustador. O Gabriel dormia quase todas as noites dentro de um armário no quarto da mãe, amarrado e com um lenço dentro da boca durante toda a noite. E muitas vezes ele também passava o dia ali. Ele não era alimentado em casa, a não ser as poucas vezes que os irmãos conseguiam enfiar comida para ele nas gretas do armário. Armário esse que ficava trancado por uma algema. A Pearl e o Isauro tinham vários gatos. E quem limpava a caixinha de areia era o Gabriel. Quando eles consideravam que a limpeza não tinha sido bem feita, eles espancavam o Gabriel. E além disso, o Gabriel era obrigado a se alimentar da areia dos gatos. Na autópsia, o Gabriel não tinha nenhuma gordura armazenada ou comida dentro dele. Tudo que ele tinha no estômago era areia de gato. Ele era espancado com um taco de beisebol e, frequentemente, a sua cabeça era arremessada contra a parede. No seu corpo haviam marcas de cigarro e queimaduras por todas as partes do corpo mesmo. A Pearl e o Isauro tinham o costume de mandar o Gabriel tomar banho extremamente gelado
para curar mais rápido os hematomas. E eles obrigavam que ele ficasse ali horas, acho que na tentativa realmente de que os hematomas sumissem magicamente. E por fim, além da mãe e o padrasto o chamarem de gay para ofendê-lo, eles obrigavam que o Gabriel usasse roupas femininas, roupas que seriam da irmã dele ou da mãe. Tirando 2 vestidos que estavam pendurados num cabide bonitinhos, todas as roupas do Gabriel estavam sujas. As roupas ficavam amontoadas no armário da pia do banheiro. A autópsia levou 2 dias para ser feita, porque eram muitos ferimentos para serem identificados e documentados. E fica claro que o Gabriel não foi negligenciado só pela mãe e pelo padrasto. Ele foi negligenciado por todo um sistema. Tanto o departamento de serviço à criança e à família, quanto o departamento de xerife, eles tinham total conhecimento da situação do Gabriel. Talvez eles não soubessem de forma tão aprofundada porque eles não se deram ao luxo de ir realmente conhecer o caso, mas eles sabiam das denúncias. Das 7 denúncias feitas pela tia do Gabriel, apenas o xerife foi no local para ver o que tinha acontecido. E nenhum assistente social apareceu. E o xerife, quando foi visitar a casa do Gabriel, ele acreditou na história da Pearl, de que o Gabriel tinha apanhado na rua de meninos mais velhos, ficou com vergonha e disse que apanhou da mãe. E aí, o xerife colocou o Gabriel dentro da viatura e deu uma volta com o menino para botar medo nele. E disse que se ele continuasse a mentir, ele o prenderia. Os outros xerifes que foram na casa dele e assistentes sociais nunca chegaram a ver o Gabriel. Eles facilmente compravam a história da Pearl, de que estava tudo bem. Eles nunca viram a criança, nunca levaram ele para um hospital, nunca viram as feridas do corpo do menino. Ele tinha 2 costelas quebradas que estavam cicatrizando sozinhas, sem nenhum amparo de medicação ou tratamento especializado. Durante as investigações, descobriram que os relatórios dos assistentes sociais que tinham recebido denúncias sobre o caso do Gabriel, eles tinham sido alterados e falsificados após a sua morte. E por esse motivo, a promotoria, em vez de somente acusar a Pearl e o Isauro, eles também decidiram acusar os 4 assistentes sociais que estavam envolvidos nesse caso e nada fizeram. Os 4 foram demitidos. Já os xerifes, nada aconteceu com eles. Eles não receberam nenhum tipo de advertência e nem foram afastados da corporação. Inclusive, eles ameaçaram a esposa do promotor do caso, que também é policial. A morte do Gabriel foi meio que a abertura da caixa de Pandora, das irregularidades e falhas do sistema da Califórnia. Afinal, quando há um sistema que é alertado e nada faz, não tem como culpar só uma pessoa. Vai ter que ser o sistema inteiro mesmo. O Departamento de Serviços à Criança e à Família são usados em sua maioria por famílias pobres, afro-americanas e latinas. E era fácil acreditar que a Pearl estava dizendo a verdade quando ela disse que o Gabriel apanhou de um valentão da rua e estava mentindo, porque eles moravam num dos bairros mais violentos da área. Uma das coisas mais impressionantes que aconteceu foi que uma das assistentes sociais que recebeu uma denúncia sobre o caso do Gabriel não formalizou a denúncia porque o supervisor dela disse que estava no fim do expediente. E se ela ficasse ali para formalizar a denúncia, ele teria que pagar hora extra, então era melhor ela ir embora. E assim ela fez. E por conta disso, abriu o debate ali na Califórnia sobre a terceirização e a privatização desses departamentos. Eles deveriam estar na mão do Estado. Estado esse que deveria se preocupar com as pessoas, e não na mão de empresas, que se preocupam, em sua maioria, com o lucro. Comissões foram criadas para tentar impedir que isso voltasse a acontecer. Porém, 5 anos após a morte do Gabriel, algo muito similar aconteceu com Anthony Avalos, de apenas 10 anos. A mãe e o namorado privavam a criança de comida, banheiro e incentivavam as outras crianças da casa a agredir a criança. O Anthony também não resistiu às agressões e acabou falecendo, assim como o Gabriel. E tal qual o caso do Gabriel, as autoridades também já tinham sido alertadas. E novamente nada foi feito. O Anthony e o Gabriel eram de Antelope Valley e ambos foram vítimas de homofobia. O Anthony se assumiu gay poucos dias antes da sua morte. Porém, não é muito claro quais foram as circunstâncias dessa declaração do Anthony. A mesma jurisdição que foi negligente com o Gabriel em 2013 foi negligente com Anthony em 2018. Quase 7 anos após a morte do Gabriel, no dia 6 de janeiro de 2020, o Tribunal de Apelações da Califórnia descartou o processo criminal contra os 4 assistentes sociais envolvidos no caso do Gabriel. O tribunal concordou que os assistentes sociais não tinham a obrigação de controlar a Pearl e o Isauro, e nem de cuidar do Gabriel. Com isso, as acusações foram arquivadas. Nos anos após a morte do Gabriel, os jornalistas do Los Angeles Times descobriram através de relatório do condado que aproximadamente 150 crianças morreram por negligência e abuso, mesmo após o Departamento de Serviço à Criança e à Família ter sido contatado. De início era para Pearl e o Isauro irem juntos a julgamento, mas ela sempre se descontrolava. Um psicólogo clínico entrevistou a Pearl por mais
mais de 10 horas durante 4 dias. E ele constatou que ela tem uma capacidade intelectual muito baixa. E ela operou no limiar muito baixo em todos os testes cognitivos que ele fez nela. E uma justificativa para isso são todos os traumas que ela sofreu. O uso de álcool e drogas e principalmente o abuso sexual ainda na infância podem ser uma das justificativas para isso. O caso foi conduzido pelo promotor Jonathan Hattemey, que se envolveu de uma forma muito pessoal com o caso. E ele fez de tudo para provar ali pro júri que a Pearl e o Isauro eram culpados. Isso porque, apesar de ser muito raro em casos de abuso infantil ali na Califórnia, a promotoria pediu a pena de morte pro casal. Mais de 1.200 evidências foram coletadas e o julgamento de Isauro levou 2 semanas para ser concluído. Primeiro, o Jonathan tinha que convencer o júri de que a morte havia sido premeditada, para que assim ele pudesse fazer a acusação de homicídio doloso. E só depois disso, o júri decidiu se a prisão seria perpétua ou de morte. Durante o julgamento, Isauro não disse nenhuma palavra e nem demonstrou emoção. E ele também nunca confessou o crime no tribunal. Após 2 semanas e mais de 6 horas de deliberações, o júri optou pela sentença de morte por Isauro. E ele ainda aguarda a sua execução na San Quentin, Califórnia. Quando a Pearl ficou sabendo, ela ficou muito assustada. Então ela decidiu confessar tudo, por livre e espontânea vontade. E assim ela não foi a julgamento e evitou a pena de morte. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Uma lição que fica pra gente é de escutar as crianças e levar mais a sério o que elas falam e o que elas não falam. Às vezes elas vão tentar mostrar de um jeitinho peculiar, algumas vezes é a única forma que elas têm de demonstrar que elas precisam de socorro. E se uma criança tá sendo muito agressiva e demonstrando um padrão de comportamento meio estranho, pensa bem, é possível que ela esteja vivendo num lar que ofereça esse vocabulário e esse palco pra ela interpretar esse personagem. Reparem nos seus corpos, reparem no jeito que eles falam, olhem e reparem no que eles querem mostrar pra você. Muita gente que estava ali envolvido no caso do Gabriel, hoje se arrepende de não ter sido mais incisivo na tentativa de salvar o garoto. Às vezes é melhor a gente comprar uma briga, mas salvar uma criança. É isso.